O método da estrela, gente, estrela dríade, né? Porque fui eu que criei esse método. E eu criei esse método por quê? Porque muitas vezes os outros métodos já pré-estabelecidos, já criados anteriormente por outras pessoas, não respondiam determinadas perguntas que eu queria saber. Porque esse método é um método mais terapêutico, um método em que, ao invés de eu focar na previsão do futuro, eu vou focar no que eu posso fazer para melhorar as questões que envolvem a minha pergunta. Vocês lembram que eu falei com vocês lá no curso número 1, nível 1, que é importante você ver o que vai acontecer, o que as cartas estão prevendo para o seu futuro, mas mais importante ainda é você ver o que você pode melhorar, o que você pode fazer para melhorar. Porque às vezes sai para você que no futuro você vai ter coisas que você não quer para sua vida, e de repente no método da estrela você pode ver o que você pode fazer para melhorar isso, o que está faltando, o que está precisando. Então, como que funciona esse método? Na casa número 1, vai mostrar qual energia está faltando para dar certo aquilo que eu quero. Casa número 2 vai mostrar o que eu não devo fazer. Então vamos lá. Casa número 1, a leitura da carta vai ser no plano geral da tarologia, assim como na casa número 2. Então, ao invés de você direcionar as cartas que saírem nessas casas para algum plano de leitura, você vai ler o plano geral da tarologia, que são os símbolos da carta, que vão expressar a energia, né, dessas casas. Casa número 3 simboliza o que vai acontecer nos próximos 3 meses. E aí, você vai ler no plano da pergunta. Então, se você está perguntando uma questão sentimental, você vai ler no plano sentimental. Se você está fazendo uma pergunta a nível material, de concretizações, de realizações, de namoro, de casamento, você vai ler no plano material. Se você está falando de relacionamento, de atitudes, de comportamento, plano mental. E se você está falando de coisas espirituais, aí você vai olhar a questão no plano espiritual. Então, a casa número 3 sempre vai depender de qual plano de leitura corresponde à sua pergunta. Só que é o seguinte, gente, como esse não é um método voltado para a previsão de futuro, eu acho muito importante vocês tirarem um outro método para confirmar a casa número 3. Porque olha o que já aconteceu comigo. Eu li para uma cliente a mandala astrológica para os próximos 12 meses da vida dela. E saiu assim muita carta de transformação, muita energia de que não era a estabilidade que ela ia ter, nem conquista, nem firmeza que ela ia ter na vida dela naquele período. Ia ser um período de transformar as energias para aí sim, depois de transformar, que ela ia começar a construir. Só que quando eu tirei o método da estrela, a carta que saiu no futuro para ela foi a carta do carro. E a carta do carro é uma carta de conquista. É uma carta de direcionamento, de realização. Então eu entendi que aquela toda aquela transformação que ela estava passando, que mostrou na mandala dela, significava o direcionamento na vida dela, com a carta do carro na casa número 3 do método da estrela. Agora, se eu não tivesse tirado a mandala dela, ou seja, né, resumindo, ela precisaria daquela transformação para direcionar a vida dela. Agora, se eu não tivesse tirado a mandala, o que eu ia falar? Eu poderia fazer uma interpretação errada. Poderia falar assim: nossa, sua vida nos próximos 3 meses vai ter muita conquista,
muito progresso, muito avanço. E aí, na verdade, não é bem isso. O avanço dela, o progresso dela, eram as transformações. Isso que estaria direcionando a vida dela para caminhos melhores, as transformações. Então, por isso que eu falo, é bom olhar um outro método para confirmar a casa número 3 da estrela. Casa número 4 é o que você deve fazer para melhorar a questão que você perguntou. E essa casa lida no plano do conselho. Assim como a casa número 5, que é o conselho da vida sobre a questão. Ou seja, a casa número 4, da casa número 2 e 4, vão simbolizar você. Aquilo que você não deve fazer e aquilo que você deve fazer para conquistar o que você quer. Já a casa número 3 e 5, exatamente do outro lado oposto, né, da estrela, simboliza a vida. Porque a 3 é o destino, né, o futuro, e a 5 é o conselho da vida. O que a vida quer de você? Então, se por acaso você está numa situação assim, de muita dúvida se termina o namoro, né? Vou dar um exemplo. Você está querendo terminar o namoro, está muito difícil, mas você não sabe se é isso mesmo que você deve fazer. E aí, de repente, sai na casa número 5 uma carta que fala, que traz o conselho de você romper o namoro. Então, quer dizer que a vida está te aconselhando a fazer essa ruptura, a terminar o namoro, que vai ser o melhor para você. E isso não significa que a carta 5 vai estar de acordo sempre com a 4 e 2. Muitas vezes o que a gente quer é tão diferente do que a vida quer para a gente que pode ter uma divergência aí nessas casas. Porém, quer dizer que o que a gente quer não está batendo com o que a vida quer para a gente. E o que a vida quer para a gente vai ser sempre o melhor. Porque nem sempre a gente tem consciência daquilo que é o melhor para nós. E a vida é sábia, né? Então a vida muitas vezes direciona a gente para caminhos que a gente não quer e só lá na frente que a gente fala assim: "Nó, agora eu entendi por que a vida não me deu aquilo lá que eu queria, porque não ia ser o melhor para mim". Ou agora eu entendi por que a vida fez aquilo comigo, trouxe aquela situação para minha vida, porque sem aquilo ali eu não ia aprender isso, que foi muito importante para mim. Então, eu fiz um exemplo aí para vocês que vamos colocar aí um exemplo de uma situação em que o consulente, vamos colocar como se fosse eu, que fica mais fácil para analisar. Vamos supor que eu perguntei assim: olha, meu relacionamento está muito complicado, está rolando alguns conflitos, eu não sei como é que vai ser, então eu quero saber a respeito do meu relacionamento amoroso com fulano de tal. Então as perguntas para esse método vão ser sempre assim mais amplas, sabe? Porque como são várias respostas em cada casa, tem uma resposta, você não precisa perguntar de forma específica, igual no método de Peladam, por exemplo. Você pode perguntar de forma mais ampla. Então, eu quero saber sobre a minha vida amorosa. E aí, vamos supor que eu fiz essa pergunta e eu estou com um relacionamento conturbado. E aí, de cara, lá na casa número 1, já cai a carta do pendurado. Significa o quê? A energia que está faltando para o relacionamento dar certo. E qual que é essa energia? A energia do pendurado é a energia de aceitação. Isso significa o quê? Que o casal está querendo sempre impor as coisas um ao outro. Não está aceitando o que a situação está oferecendo. E nesse caso, mais especificamente, né, vamos supor que é um casal que é muito diferente um do outro, aqui está simbolizando
a aceitação do que o outro é. De eu aceitar a pessoa com quem eu estou do jeito que ela é e vice-versa, da pessoa me aceitar também. Então, essa energia que está faltando para que o namoro melhore, né, as condições. A casa número 2, lá embaixo, com a carta do imperador, mostra o seguinte: o que eu não devo fazer, no plano geral, quer dizer que eu não devo ser muito autoritário, eu não devo ser rígido, eu não devo olhar as coisas de forma muito racional e insensível no namoro. Né? Eu devo ser mais flexível, que inclusive a carta número 3, que é o que eu devo fazer, desculpa, a casa número 4, que é o que eu devo fazer, simboliza uma energia de flexibilidade, que é a carta da temperança. Ou seja, eu não devo ser rígida e muito autoritária e controladora como o imperador, e devo ser mais flexível e paciente, buscando o equilíbrio na relação como a temperança. Na casa número 3, com a carta da justiça, mostra que nos próximos 3 meses, diante desse exemplo de pergunta que eu criei, mostra que o meu relacionamento vai ter ainda alguns obstáculos, né, a nível material, e que vai depender da busca pelo equilíbrio para modificar, para ajustar. Alguma coisa precisa ser resolvida ainda, alguma coisa ainda vai precisar ser ajustada para que tudo se encaixe e tudo seja solucionado. Né? Para que o casal, eu e a minha namorada, né, como exemplo, fiquemos mais em harmonia. E aí, com a carta da estrela na casa número 5, o conselho da vida é para a gente ter mais esperança e não desistir, para a gente ser mais otimista, né? Olhar para as questões que geram conflitos e tentar ser mais sincera uma com a outra, né? Olhar para a questão com mais pureza e não ficar colocando malícia no que a outra faz, né? Tentar ver as coisas de uma forma mais harmoniosa e ter esperança de que esperança e dedicação, né? De que as coisas podem melhorar. Ou seja, não saiu uma carta aqui para, por exemplo, eu desistir do meu namoro, né? Então vamos colocar aí um outro exemplo de relacionamento. Vamos supor que eu tô namorando uma pessoa e a gente tá um relacionamento desgastado. Eu gosto de colocar relacionamento porque muitas pessoas perguntam, né? E fica até mais fácil para explicar através de questões amorosas. Então, vamos supor que eu estou num relacionamento desgastado, tá tudo muito morno, no sentido assim, né? Os sentimentos já não tem mais aquela interação, aquele magnetismo, aquela atração. E aí eu vou lá e pergunto, eu quero saber sobre meu relacionamento amoroso com fulano. E aí a casa número 1 sai a carta do diabo, indicando que o que está faltando na relação, no namoro, é mais vontade, mais desejo, mais paixão, né? Mais vida sexual, né? Mais vida. E aí, na casa número 2, saindo o sacerdote, que é o que eu não devo fazer em relação ao meu namoro, significa que eu não devo agir de forma rígida e unilateral, de forma muito conservadora, porque o sacerdote, ele tem uma visão muito unilateral no sentido de que, como ele é conservador e muito religioso, ele vai ver as questões por esse lado. Ele vai ver diante daquilo que ele acredita. Então aqui tem muito a ver a casa número 2 com a número 4, que é a carta do louco, porque um está fazendo junção
com o significado da outra. Ou seja, o que eu não devo fazer é ser rígida e unilateral como o sacerdote, e sim ser como o louco, mais flexível e mais ser quem eu sou. Porque às vezes num relacionamento a pessoa abafa quem ela é para agradar o outro. E aí aqui está mostrando que o que ela deve fazer, no caso eu, né, como exemplo, o que eu devo fazer é ser quem eu sou e relaxar. Não ficar tentando, né, controlar as coisas no namoro, ser rígida e não ver as coisas só por um ângulo. É ter esse comportamento do louco que é de se arriscar e ser quem ele é. Não se preocupar em ter que ficar agradando o outro com aquilo que eu não sou, né? E essa questão de agir de uma forma mais relaxada, que é sem ficar se preocupando demais com os problemas do relacionamento. Porque às vezes pode ser uma questão assim de que a pessoa tá levando muito a sério coisinhas pequenas do relacionamento. E aí o louco vem pra relaxar, pra despreocupar. Na casa número 3, que é a carta do mago, mostra que nos próximos 3 meses, esse meu relacionamento, dentro da pergunta, irá tomar novos rumos, né? Um início para a relação, né? Um reinício da relação, coisas novas aconteceriam, abrindo caminhos aí para tudo ficar bem. E o conselho da vida, na casa número 5, saiu o sol, que é buscar harmonia, união, amor, enxergar a luz da, da, do relacionamento, a luz do outro, a sua luz, né? E buscar essa união, esse amor. Então, aqui também a vida não pede para romper com o relacionamento. Mais uma análise aqui do método da estrela é em relação ao trabalho. Então, vamos supor que eu perguntei, eu estou tendo algumas divergências, alguns problemas no trabalho e perguntei, eu quero saber sobre minha vida no trabalho X. Então, a carta da sacerdotisa mostra que o que está faltando é eu voltar um pouco para mim mesma e me entender qual a minha responsabilidade dentro dessa questão, é eu tentar me conhecer mais, né, para ver até que ponto o que eu estou fazendo, as minhas atitudes estão interferindo nessa questão do trabalho. E também a energia de pensar antes de agir, de não ficar tomando atitude precipitada. Na casa número 2, a carta da estrela mostra o seguinte, que eu não devo ser tão inocente, né, tão sincera e tão otimista assim, que eu não devo idealizar as coisas e não ser tão sonhadora, tão otimista assim. Quer dizer que na questão eu precisaria agir de uma outra forma que não fosse essa muito ingênua e positiva. E aí, no que eu devo fazer, que saiu a carta do mundo, é fechar os ciclos. Se algo não está dando certo, eu preciso fechar aquele ciclo para poder progredir e começar um novo ciclo na vida profissional. E que para isso, para fechar um ciclo, eu preciso confiar na minha capacidade de resolver aquela questão, na minha independência, de me sentir independente o suficiente para conseguir fazer esse fechamento e acreditar na minha capacidade de conquistar,
esse progresso, né? Esse novo ciclo no trabalho. Confiar mais em mim, né? Mas sem a ingenuidade da estrela. Casa número 3, a morte, né? O que vai acontecer nos próximos meses, mostra que, nesse caso, eu mesma vou mudar os caminhos no meu trabalho. Provavelmente, ou eu saio do trabalho, ou eu mesma vou sair, eu mesma vou pedir conta, eu mesma vou cortar esse vínculo, ou vou transformar, vou tomar um rumo diferente dentro do trabalho, que vai transformar a situação. E aí, o que a vida quer de mim dentro dessa questão? Saiu o eremita na casa número 5, ou seja, a vida quer que eu realmente me volte mais para mim mesma, para que antes de qualquer atitude eu seja prudente. Talvez aqui seja uma questão assim de isolamento mesmo, de tipo assim, olha, você não precisa romper com esse trabalho, mas é preciso olhar mais para dentro de si e ser paciente para ser prudente. Agir com cautela, pensar, pesquisar para analisar a situação e agir com sabedoria. E aí, para isso, é preciso um momento de reclusão, de não ficar muito em contato com as pessoas do trabalho ou de muita intimidade com as pessoas do trabalho que possam estar influenciando nesses conflitos, nessas questões relativas à pergunta.